Agora eu gostaria de chamar a doutora Valéria Braille, que ela vai fazer uma apresentação oficial, né, com as palavras dela, do jeito dela, que é único, do doutor Flávio. Ela que vai trazer o doutor Flávio no palco. O microfone é todo seu. Bom dia a todos. É com um grande privilégio que estamos nessa manhã de hoje, o Dr. Flávio de Covatti, que eu já o conheço há algum tempo, dos seus livros, e tive a oportunidade de assistir já várias palestras dele. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma manhã muito agradável e vamos desfrutar. O assunto é bem palpitante, né? Picante, digamos assim, e estamos aí. Conosco, então, o Dr. Flávio de Covatti. Eu que agradeço a presença, o convite. Sempre num horário desses difícil das pessoas no sábado aparecerem para alguma coisa, né? De maneira que é sempre muita satisfação ter gente disposta a ouvir, a conversar, a interagir, né, com um tema de extrema relevância, qual seja as questões da vida afetiva e sexual. É extrema relevância mesmo, apesar de parecer um assunto... Quando eu comecei a trabalhar com isso, era assunto só para mulheres. O amor só interessava para mulheres. É engraçado, né? Porque as mulheres sempre casaram com homens, mas só as mulheres se interessavam. Agora já está mudando um pouco, né? Mas demorou bastante. São 35 anos, que eu faço eventos, palestras, e falo para plateias grandes, e são 35 anos que só de uns 10, 15 anos para cá que tem homens na plateia, né? Porque isso é ótimo, iluminar a plateia, se puder, eu agradeço sempre, porque eu gosto de ver quem está dormindo. Para mudar de assunto, naturalmente, não para dar apito, né? Para dar apito em mim, porque não sei se vocês já pensaram muito sobre o que quer dizer ser um chato, mas chato provavelmente é aquele indivíduo que fica falando coisas que não estão interessando ao interlocutor, né? Então está todo mundo dormindo e eu continuo falando as coisas que estava falando. Então eu tenho que muito obrigado. Eu tenho que ir me adequando. Esse é um aspecto. O outro é que eu realmente gosto muito de fazer eventos mais interativos, de maneira que quem quiser participar perguntando, contradizendo, argumentando, enfim, fazendo qualquer tipo de movimentação, sempre é muito bem-vindo. Eu acho que tem mais um microfone por aí, não tem? Tem. Então, quem achar que eu falei uma bobagem muito grande assim, pode levantar a mão que a gente chega com o microfone para poder interagir. Ou mesmo sem microfone, se tiver voz boa e que alcance, não há necessidade. Então, eu só para dizer que eu presto atenção e tento não ser chato. Tento. Eu comecei a trabalhar no ano de 67. Comecei muito influenciado por um trabalho que tinha acabado de sair nos Estados Unidos, feito por um casal de pesquisadores, de ginecologistas, sobre sexualidade. Chamava Conduta Sexual Humana, um livro que impactou o mundo porque eram estudos sobre vamos dizer, estratégias de avaliar ao vivo como é que funcionava. Chega com o microfone para poder interagir. Ou mesmo sem microfone, se tiver voz boa e que alcance, não há necessidade. Então, eu só para dizer que eu presto atenção e tento não ser chato. Tento. Eu comecei a trabalhar no ano de 67. Comecei muito influenciado por um trabalho que tinha acabado de sair nos Estados Unidos, feito por um casal de pesquisadores, de ginecologistas, sobre sexualidade. Chamava Conduta Sexual Humana, um livro que impactou o mundo porque eram estudos sobre
vamos dizer, estratégias de avaliar ao vivo como é que funcionava a sexualidade masculina e feminina. Então, eles pegavam casais tendo atividade sexual, botavam registros para frequência cardíaca, para pressão arterial, para todos os tipos de variações de resistência elétrica da pele, enfim, tentavam medir objetivamente o que acontece na hora do orgasmo, na hora da ejaculação, na hora da excitação. E isto foi um livro que chamou a atenção, porque foi o primeiro estudo ao vivo sobre sexualidade feito no mundo, né? Havia já um relatório anterior feito pelo Kinsey, mas era um relatório que era questionário. E esse aqui não, era pesquisa ao vivo. Nunca ninguém tinha feito isso. E eu tinha 24 anos. Evidentemente que isso é muito impactante para um jovem nessa idade, né? Então o assunto me interessou imediatamente. Eu estava me formando em medicina, um professor que me orientava na área já de psiquiatria foi para os Estados Unidos, trouxe o livro e esse livro realmente marcou, influenciou muito. E os primeiros trabalhos meus de reflexão e mesmo de produção científica foram sobre sexualidade. Talvez o primeiro foi escrito quando eu já estava fora do Hospital das Clínicas, estava na Santa Casa, tentando ser professor lá, que eu não consegui, porque acho muito difícil a estrutura acadêmica, eu não me adequo muito a ela e nem ela a mim. E eu logo depois também fui para a Inglaterra, mas fiquei pouco tempo na Santa Casa. Mas lá eu escrevi um trabalho sobre tratamento de impotência sexual masculina com essas técnicas todas que eu tinha aprendido ao longo desses primeiros anos. Impotência agora não chama mais impotência, chama disfunção eréctil. De lá para cá, desde que eu me formei para cá, mudou muito o nome, mas os problemas são todos iguais, né? Também passou a existir síndrome do pânico, um monte de nomes, todo mundo agora é bipolar, e é tudo igual, não mudou nada, só mudaram os nomes e todo mundo então gosta muito de nomes novos, os laboratórios principalmente, porque para cada nome novo existe patente nova, patente que se renova, enfim, interesses complexos que estão sempre em vigor nessas coisas. Em 1971, eu recebi um outro choque que me impactou muito, esse talvez o maior de todos, porque é evidente que trabalhar com psicoterapia ou com psiquiatria é um problema, porque a gente trabalha com os pacientes e é com a gente mesmo. Então, tudo tem dois lados. Tem o lado dos pacientes e as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Em 1971, uma cliente minha me deu um livro de presente que se chamava A Separação dos Amantes. Um livro escrito por um psicanalista austríaco, chamado Igor Caruso, que tinha sido publicado em 68, traduzido para o espanhol, e que só foi traduzido para o português em 76, provavelmente por influência minha, porque eu já tinha citado ele num livro de 74 para 75, que foi o meu primeiro livro. A Separação dos Amantes era sobre a paixão. O primeiro livro também escrito sobre este tema da paixão, principalmente com esse título, A Separação dos Amantes, quer dizer, parecia que se apaixonar é igual a se separar, quer dizer, não tinha jeito de ficar junto. O que, aliás, continua também sendo verdade até hoje. Quase todas as histórias de paixão terminam com separação dos que se amam, né, por mil razões. Que também foi um impacto, porque eu já tinha tido lá minhas vivências pessoais desse tipo, e evidente que comecei a acompanhar muitas histórias de amor também, e foi ficando cada vez mais clara a importância de entender melhor o fenômeno amoroso. Até então, praticamente o único livro escrito sobre o amor, antes do Caruso, de relevo e que chamou a atenção do mundo inteiro, foi um livro do Erich Fromm, que se chama Arte de Amar. Livro esse que continua existindo, quer dizer, é um livro que continua existindo, quer dizer, está à venda nas livrarias, e é um livro que interessa ser lido até hoje. É um livro interessante, inteligente, como, aliás, muitas das coisas do Erich Fromm. O Erich Fromm foi uma influência muito grande para mim, não só no conteúdo, mas principalmente na forma de escrever. Eu aprendi com ele e com vários autores americanos, né, ou que cresceram
profissionalmente nos Estados Unidos. O Fromm, evidentemente, não é americano, ele faz parte de uma linhagem de pensadores, tanto médicos quanto filósofos, que vieram da Europa para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial, para fugir do nazismo, e que foi um momento muito interessante da história da cultura e um momento muito interessante da história da psicologia e da psiquiatria em particular, porque foi um momento em que aquela cultura aristocrática, consistente, sólida, chata, europeia, né, se encontrou com aquele pragmatismo utilitário norte-americano, em que tudo tem que ser rápido, tudo tem que servir para algum fim, tudo tem que estar a serviço de resultados e, de preferência, mensuráveis, né? Esse encaixe, essa tentativa de encontro entre uma cultura mais sofisticada e o pragmatismo americano foi um momento muito bonito na história, que deu origem não só a certas correntes importantes da psicologia, como deu origem, por exemplo, ao cinema de Hollywood, de qualidade também, deu origem a um monte de coisas populares com qualidade, quer dizer, feito para grande público, com finalidades muito práticas, às vezes até muito comerciais, mas também com qualidade. Quer dizer, qualidade não vinha dos americanos, né? Vinha dos que emigraram da Europa neste momento aí, no fim dos anos 30, e foi um momento em que o Fromm, que era um filósofo, psicólogo depois, mas filósofo da escola de Frankfurt, uma escola de filosofia relevante, e que toda ela migrou para os Estados Unidos, né, que estudava cultura popular e a influência dos novos meios de comunicação sobre a população, ele, então, transforma a psicanálise, primeiro, num fenômeno mais cultural, quer dizer, uma influência também do marxismo, e principalmente a facilidade com que ele comunica. Ele escreve de um jeito que é psicologia séria para todo mundo, né? Ou seja, para pessoas não só da área. O que eu acho formidável, todos os outros autores americanos dessa linhagem, não só dele, mas de outras correntes, também começaram a escrever assim. Eu gosto e sempre fiz isso, e sempre fiquei perplexo com meus colegas que têm uma influência mais francesa, principalmente de um autor psicanalítico que ficou famoso nos anos 60 para cá, que é o Lacan, que escreve em dialeto, ou seja, em uma linguagem que ninguém entende, nem eles. E, aliás, quando entende, descobre que não tem nada de importante. Tem um autor que diz que o Lacan é um impostor. Eu não entendo nada porque eu nunca consegui ler o Lacan. Eu só acho engraçado o indivíduo escrever sobre psicologia. Eu, que faz 45 anos que não faço outra coisa senão trabalhar com isso, não entender nada. Né? Então tem algum defeito, ou nele, ou em mim, ou na comunicação. Né? Definitivamente, um pouco que eu entendi, eu já sabia. Então, não vejo relevância em você complicar. Ela lembra sempre para mim uma frase que eu li de um filósofo americano que chama Dewey, que numa época em que o Foucault é um historiador, também estudou a sexualidade, estava dando aulas na Califórnia, e esse Dewey, que é um filósofo americano, diz assim: Foucault, você é um cara que fala tão bem, por que você escreve tão mal? Né? E ele falou: não é que eu escrevo mal, que na França, se eu for completamente inteligível, eles vão achar que eu sou infantil, medíocre e idiota. Então, na França, para você ser respeitado, você tem que escrever de um jeito que ninguém entende. Um pouco é assim aqui também. Só que aqui o indivíduo é respeitado, mas não é lido. Né? E né? Eles todos escrevem coisas incríveis, ninguém lê, nem a mãe deles. Né? Mas eu tenho tido o privilégio, não só nos veículos de comunicação, tipo Folha de São Paulo, Cláudia, que eu escrevi durante anos, escrevi 15 anos na Cláudia, né? E eu tinha um índice de leitura muito alto, e eu vendi quase 1 milhão de exemplares escrevendo em português. Coisa séria, porque aí também é o contrário, que todo mundo acha que eu sou um divulgador, né, de obras indecifráveis de algum autor estrangeiro. Não é o caso. Todas as coisas que eu escrevi, todas as coisas que eu penso e falo, são da minha autoria. E, inclusive, podem ser asneiras, mas são asneiras próprias. Né? Entre elas,
esta que eu vim falar para vocês hoje, que é exatamente a convergência desses dois grandes temas que me impactaram desde a mocidade e que desde 75 eu venho trabalhando, que são o amor e a sexualidade. A primeira coisa que foi ficando cada vez mais clara, e que tinha um antecessor psicanalítico, americano também, que se chama Reich, não é Reich não, R-I, eu não esqueci como é que termina o nome dele, porque é um cara que ficou... aliás, o Freud fez o prefácio do livro dele, acho que não leu, porque justamente esse livro, que se chama Sobre Amor e a Volúpia, ele claramente separa sexo de amor, e ele escreve uma frase nesse livro que me marcou também muito, também eu li em torno de 76, ele diz assim que o amor e o sexo são coisas diferentes, mas combinam muito bem. Ele falou assim, como o uísque e o gelo, né? São coisas completamente diferentes, mas vão muito bem um com o outro. Coisa que, aliás, depois eu repeti num livro que eu fiz em 77, só que eu usava a metáfora brasileira de arroz e feijão em vez de uísque com gelo. Naquele tempo o uísque era uma raridade e uma coisa cara. Só as pessoas de classe média tomavam uísque nacional, né? Ou date. Alguém mais velho deve lembrar dessas coisas. Coisas horríveis, né? Enfim, devia ter tomado pinga, que era muito melhor que tomar aquele veneno lá. Mas, então, eu resolvi mudar para arroz e feijão. São coisas diferentes, mas combinam muitíssimo bem. Depois, eu fui percebendo mais confusão, que não combinavam tão bem. Aí, entrou na parte que é da minha autoria, e daí para dizer que eu vou falar para vocês. Então, desde mais ou menos 78, 79, 80, que foi o período mais criativo meu, em termos de ideias. Eu sempre trabalhei como psicoterapeuta, trabalhei muito e muitas horas, trabalho até hoje assim. E, portanto, quase tudo que eu aprendi, fora alguns livros que obviamente me marcaram e as leituras em paralelo, eu aprendi mesmo foi com os meus clientes, e com a vida, e com o que vem acontecendo no mundo nesses anos. Porque vocês imaginam que eu comecei a trabalhar junto com a chegada da pílula anticoncepcional no mercado. Quer dizer, nesses 45 anos, o mundo mudou de cabeça para baixo. Né? E muitos autores, especialmente os psicanalistas, continuaram falando as coisas que o Freud falou nos primeiros anos de 1900, que não serve para nada mais hoje. Né? Inclusive a questão do inconsciente, dizer que o inconsciente é cheio de conteúdo sexual reprimido, não pode ter mais conteúdo sexual reprimido. O conteúdo sexual está todinho na internet. Ele está mais do que exprimido, expressado, ele está até enjoativo já. Não tem nada reprimido no inconsciente, pelo menos do ponto de vista sexual. Nem sei se ainda existe o tal do inconsciente, porque quando o indivíduo avisa que existe o inconsciente e diz qual é o conteúdo do inconsciente, ele acabou de assassinar o inconsciente, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Porque como é que pode continuar existindo um negócio escondido, uma sujeira embaixo do tapete, que o indivíduo acabou de tirar o tapete e limpou a sujeira, né? Então, temos que arrumar. A verdade é que existe coisa ainda funcionando dentro da cabeça da gente, quer dizer, a gente, com a razão, não manda em tudo na gente mesmo. Isso é verdade. Todo mundo sabe que o indivíduo pode querer, por exemplo, acordar às 6 horas da manhã para fazer exercício, e toca o despertador, e o indivíduo quer acordar e não acorda. Então, tem alguma coisa que manda mais, às vezes, do que a determinação e a disciplina dentro da gente. Mas não sei se é o tal inconsciente com conteúdo sexual reprimido, né? Que esse aí não está reprimido. Então, nesse período em que o mundo mudou completamente, e eu fui trabalhando e acompanhando e vendo o que foi acontecendo com as pessoas, eu vi nascer, óbvio, na minha profissão, e eu vi aparecer os primeiros casos de AIDS. Ninguém sabia o que era isso, né? No início, fim dos anos 70, começo dos anos 80, de repente eu que tinha uma clínica já muito grande nessa época, e de bom nível sociocultural e econômico, né? Eu vi jovens homossexuais que viajavam muito, frequentavam as saunas de Nova York, de Paris, né? Chegaram em São Paulo, começaram a ter uma pequena tossezinha, parecia que é uma pneumonia, vai para o hospital e morrem em 15 dias, ninguém entendia nada, né? Eram choques incríveis, e a gente estava vendo isso tudo de modo perplexo. Não foi só essa perplexidade, a própria pílula foi perplexidade, né? O homem vai fabricando coisas
pensando que os desdobramentos vão ser de um jeito, o desdobramento é completamente diferente. Quando surgiu a pílula, todos os homens, eu digo homens aí do sexo masculino mesmo, mais conservadores, aqueles empresários bem elegantes e que eram personagens muito importantes da época, e eles todos eram muito a favor da pílula, porque isso ia melhorar finalmente a qualidade da vida afetiva, sexual dos casais, e que as pessoas então dentro do casamento podiam dispensar finalmente a camisinha e coisas que tais, né? E eles levaram um susto monumental quando perceberam, poucos anos depois, que as suas filhas adolescentes estavam fazendo uso da pílula. Isso não era o combinado. O combinado era que suas esposas usassem, não suas filhas, porque o tal do tabu da virgindade, que tinha durado não sei quantos mil anos, foi pro saco em 15 anos. Né? E virou vergonha ser virgem. Ele inverteu isto em muito pouco tempo, e não era o combinado. Assim como não era combinado quando inventaram a televisão, que teoricamente ia ser um instrumento gregário, para que todo mundo ficasse nas casas, na sala, assistindo juntos os programas. Não era combinado que cada quarto, ou cada cômodo do quarto da casa ia ter uma televisão. Nós já estaríamos dando o primeiro passo no caminho da solução, inclusive, deste dilema para conciliar amor e sexualidade, né? Porque a excitação significa que eu não preciso ter desejo, basta que a gente goste de estar junto, comece a trocar carícias, e nessa troca de carícias, evidentemente, a excitação, também o homem, porque o homem tem desejo, mas também se excita ao ser tocado, ao tocar, enfim, nessa troca de carícias. E essa troca de carícias pode ser um caminho muito mais interessante, porque, inclusive, ele é de prazo indeterminado. O desejo ele se esgota. Por mais maravilhosa que seja a figura da mulher, no fim de X tempo junto, o homem não... Quer dizer, todos os homens podem desejar aquela dada mulher, menos o marido dela, porque ele está mais ou menos já acostumado com aquela personagem, né, com aquele corpo. Então o desejo se esvazia com o tempo. Num campo de nudismo, não tem ninguém muito assanhado, porque aquilo vai virando cansativo, é que nem filme mesmo, né? Pornográfico, ficar assistindo 2, 3, 4, 5 horas seguidas um filme, e aquilo lá começa a dar um tédio desgraçado. Então é melhor imaginar a sexualidade longe do domínio do desejo. A mulher não tem e não precisa começar a caçar para ver se arruma desejo. Os homens têm que parar de ser escravos do desejo. Nesse livro do sexo eu escrevo uma frase que eu acho importante: desejo não é ordem. Nós vivemos num mundo que parece que desejo é ordem, tem que realizar desejo. Então eu desejo um objeto material, eu tenho que ter um jeito de conseguir. Eu desejo uma mulher, eu tenho que ter aquela mulher. Eu desejo aquela posição. Tudo é desejo, e parece que se luta loucamente na direção de realizar desejo. Eu desejo aquela comida, eu sou diabético, mas eu desejo aquele doce, então dane-se diabetes, vai o doce. Então o desejo não é ordem. Isso aqui é um macaco computadorizado. O computador tem que mandar um pouquinho, entendeu? Então, o macaco tem desejo, mas o cérebro também manda, e ele pode perfeitamente falar: tenho um desejo e não vou realizar o desejo, né? Vou trocar carícias e me excitar com aquela pessoa que me pareça ser a pessoa adequada para mim. Se o sexo tem lá, agora já estou respondendo a pergunta final, se o sexo tem lá seus compromissos com agressividade, então a gente, de comum acordo, que se ama, que é amigo, que é solidário, que tem afinidade, e que talvez o desejo não seja tão intenso porque não tem a dúvida, não tem a desconfiança, porque o desejo se alimenta muito da incerteza. Quanto maior o ciúme, também maior o desejo, porque a pessoa está escapando o tempo todo, a gente está desejando porque está escapando. E talvez seja uma das razões pelas quais as mulheres desejem, ou supostamente desejam o cafajeste. Não é que ela deseja sexualmente, deseja conquistar o amor do cafajeste, né? Então fica um desafio. Esse desafio é sempre muito excitante, mas é uma porcaria isso de ver desafiado. Então eu penso assim, que se a gente transfere o mundo do erótico, do desejo, para o da excitação, das trocas de carícias, e se a gente
transfere também essa coisa da agressividade para um domínio que também já está transferido na cultura, que é de uma certa vulgaridade. Né? Se as pessoas que se amam entendem que na hora do sexo tem que primeiro puxar a palhinha da carícia, palhinha da excitação e não do desejo. Segundo, o domínio da vulgaridade, ou seja, é outro território, né? Então, não é questão de continuar com o mesmo vocabulário, por exemplo, né? Do amor, né? Vamos fazer um hiato, agora vamos transar, né? Transar, né? Não é fazer amor, não tem amor, fazer amor, não existe isso aqui. São expressões que justamente refletem essa confusão. Eu me amo, não tem, fazer amor não tem, amor se sente, não se faz. E a gente se sente amor por outra pessoa e não por si mesmo. Né? Agora, então vamos transar. Transar é um departamento assim, como se fosse uma ilha num casal que se ama. Agora vamos baixar o nível. Momentânea e em comum acordo, momentaneamente vamos baixar o nível, vamos para o domínio da vulgaridade, que é onde o sexo circula com mais facilidade. E todo mundo sabe disso. Né? Então muda o vocabulário, muda o vestuário, muda o cenário figurino, muda todo o enredo. Né? E aí cria-se, junto com excitação e não desejo, né? Uma possibilidade de interação erótica. Primeiro entre pessoas que são amigas e aconchegantes depois, porque volta a dizer, depois tem que abrir o olho. Segundo, pode-se perpetuar isso por tempo indeterminado, porque e os casais, e a gente recebe muito, porque eu tenho essa experiência dos 8 meus clientes, mas eu tenho um programa de rádio quase 4 anos na CBN. Eu sei que aqui não tem CBN, mas vocês pela internet podem acessar a CBN e assistir ao vivo, todo domingo das 9 às 10 da noite, ou a qualquer momento no site da CBN também tem. Então, a gente lá, por causa disso, é um programa, a CBN é uma rede nacional, tem 30 ou 40 emissoras no Brasil inteiro, a gente recebe muito e-mail. E os casais sempre fazem isso, quer dizer, casais que se dão bem, arrumam um jeito de apimentar a relação, ou com fantasias eróticas que eles compartilham, porque os caras, muitas vezes as pessoas têm uma vida sexual ativa, mas cada um está fazendo lá na cabeça deles suas fantasias. Em vez de fazer cada uma as suas, é melhor compartilhar as fantasias, né? E, portanto, conversar sobre esses assuntos de uma maneira tranquila, descontraída, livre e legal. E alguns, às vezes, ficam querendo transformar essas fantasias em realidade. Então, fica aquelas perguntas assim, e aí, o que você acha de ir nos clubes de swing, não sei o quê, né? E que é tentar transformar a fantasia em realidade, né? Porque essas fantasias eróticas, sempre puxadas para a vulgaridade, são presentes na cabeça das pessoas. Não adianta fingir que não são, porque são. Então, eu acho que as fantasias são feitas para serem fantasias. Pessoalmente, não sei se eu simpatizo com a ideia que fantasia tem que virar fato, porque eu acho que o erótico, fora o reprodutor, o erótico para além do reprodutor, é um erótico do mundo do imaginário mesmo. É para ser imaginário. Né? A prática não agrega grande coisa. Né? A prática legal é compartilhar o que a gente gosta de estar depois da prática. Né? E na hora do sexo tem que se mudar de canal, porque tem que entender que amor é de um canal e o sexo é outro canal. Então não adianta querer fazer o sexo no canal do amor, né? E nem porque isso aí complica, a não ser quando o amor já é de qualidade meia boca mesmo, porque aí já o canal do amor já não é propriamente um canal tão romântico, tão de qualidade. Aí mistura tudo, mas essa mistura é porque nem sempre as coisas no plano, vamos dizer assim, do encaixe sentimental, da amizade, do companheirismo, estão presentes. Quer dizer, quando você tem um marido, uma mulher tem um marido cafajeste, não precisa fantasiar nada, ela tem que estar sempre tentando segurar o homem que está escapulindo o tempo todo. Né?
não tem confiança, não tem segurança, ciúme, insegurança, incerteza. Quem quiser viver a certeza, a serenidade e a paz e a harmonia do amor e mais as coisas do erotismo, vai ter que entender a necessidade de ficar fazendo essa mudança de canal, de cenário, de figurino e de vocabulário. Tinha mais uma pergunta lá em cima. Só levanta a mão para eu saber quem é. Não precisa ser só lá em cima, pode ser aqui embaixo também. Eu achei interessante quando o senhor disse sobre o dedinho podre. O senhor esclareceria para a gente se não seria um caso de autoestima? A pessoa prefere optar por um relacionamento errado porque não se acha merecedor ou merecedora de ter um relacionamento certo, com uma pessoa certa, com uma pessoa boa. Então prefere escolher um relacionamento errado com uma pessoa ruim. Então, o fato de eu não estar contente com o meu jeito de ser certamente influi também na escolha, né? A escolha inadequada tem muitas causas. Uma delas é essa: se eu não gosto do meu jeito, eu quero um jeito que seja o meu oposto. Então não é só certo e errado, né? Mas é assim, se eu sou tímido, eu posso achar graça no extrovertido. Se eu sou manso, eu posso achar graça no bravo, no estopim curto, no estourado. Se eu sou do tipo que gosta de dar, eu quero alguém que goste de receber, né? Então, essa coisa da escolha inadequada não é só a escolha inadequada, é uma escolha de opostos. E é isso que o discurso oficial confirma, né? Que fala assim que os opostos se atraem, né? É verdade, os opostos se atraem, né? Eu não sei se combinam. Porque também o fato de atrair não quer dizer que combina. E as pessoas, para dizer que os opostos se atraem, também usam expressões curiosas, do meu ponto de vista, que é assim, sabe, que nem no imã, polo positivo é atraído pelo polo negativo. Eu não tenho nada a ver com o imã, eu não tenho nenhum compromisso com o imã e não tenho nenhuma razão para eu ter que me comportar de acordo com o imã. Então eu penso que esse fascínio pelo oposto é movido por múltiplas causas, inclusive erótica, como eu estava falando, entendeu? E um pouco até por pressão cultural. Erótica nesse sentido, que é mais fácil desejar uma pessoa, se você é do tipo mais manso, mais meio, mas é você desejar um tipo mais extrovertido, mais estourado, mais exuberante, etc., esse que é o cafajeste. Na verdade, esse tipo mais egoísta é o cafajeste, né? O egoísta seria esse personagem que gosta de receber, que não ama, que é mais instável, não tem remorso, portanto não tem limites tão claros dentro de si mesmo, né? E que, se tiver muita vontade, muito desejo, executa mesmo, né? E portanto são pessoas menos confiáveis. Esse tipo, que representa 50% da humanidade, costuma ser muito fascinante para o outro tipo, que é o manso, meio, bonzinho, mais quieto, mais desinibido, que gosta de dar mais do que receber, que é o tipo mais generoso e que é a outra metade da humanidade. É por isso que eles se fascinam e se encaixam dentro dessa teoria tradicional antiga da tampa e da panela, né? E que um complementa o outro, um tem o que falta para o outro. Claro, se eu gosto de dar 10 e receber 7, eu preciso de alguém que goste de receber 10 e dar 7. O que dá mais do que recebe chama generoso, o que recebe mais do que dá é o egoísta. Os dois são igualmente defeituosos do ponto de vista moral. E a cultura nossa reforça a generosidade como virtude erradamente. Esse é um livro, talvez o livro meu que eu mais gosto, que foi o primeiro dessa série mais madura, que chama O Mal, o Bem e Mais Além, que é justamente um livro onde eu deixo muito claro esse fato de que o egoísmo só existe porque existe a generosidade. Que chama O Mal, o Bem e Mais Além, que é justamente um livro onde eu deixo muito claro esse fato de que o egoísmo só existe porque existe a generosidade.
Porque se não existir a generosidade, não pode existir o egoísmo. Para ter alguém que mama na teta, precisa ter a teta. Aliás, só vai desaparecer o egoísmo no dia que desaparecer a generosidade. E as pessoas ficam combatendo o egoísmo, entendeu? E na verdade, quem é o culpado pelo egoísmo? É o generoso. Porque você, ao dar mais do que recebe, você está reforçando a pior parte da alma do outro. Isso vale nas relações afetivas, vale com o filho igual. Não é só na relação homem-mulher. Quando você fica dando demais para os seus filhos, não pede nada, não exige, não vai esperando que ele retribua na medida em que ele vai crescendo, você está fazendo um mal e não um bem. Você está criando uma pessoa que vai cada vez mais puxar as coisas para o lado seu. E isso é errado. E reforça. E então existe todo este mecanismo que acabou se desembocando na reflexão moral, não porque eu queria estudar moral, mas porque a verdade é que nesse negócio da tampa e da panela é sempre um generoso e um egoísta, porque essa é a grande dualidade que acaba representando a grande maioria dos casamentos, e que o Erich Fromm chamava de relação sadomasoquista, ainda com esse som misturando o sexo com o amor, que é próprio da psicanálise, onde o sádico é o egoísta, o masoquista é o generoso, um que apanha e adora ser o bonzinho, e o outro que vai mamando na teta e se achando muito esperto, mas na realidade é uma pessoa fraca. O egoísta é um indivíduo que é fácil saber num casal quem é o mais egoísta, é aquele que reclama mais. É o que leva mais vantagem, é o que mais reclama. É o que ameaça permanentemente separação e é o que nunca separa. Na prática, quem vai separar mesmo, um dia, quando ficar enjoado de ser bonzinho, é o generoso. Ou encontrar um outro parceiro, que eu espero seja generoso também. Porque se o generoso casar com o generoso, acabou a generosidade. Porque aí não tem mais. Porque se eu for, tudo que eu dou para a mulher devolver para mim, eu não tenho mais generosidade. Aí viramos justos, que é o sonho de consumo. E só que não precisa primeiro ser generoso, casar com a mulher generosa, para depois virar justo. Podia começar já direto, desde pequenininho, sendo justo. Para isso depende de uma educação nova, que faça da justiça a virtude, e não da generosidade. Porque nas famílias, na verdade, a generosidade é estimulada. Nunca esqueço. Já vou dar o microfone. Quando eu estava fazendo um evento grande para pais, num colégio em Valinhos, uma cidade perto de Campinas, que tem uma filial do Colégio Porto Seguro, um colégio tradicional de São Paulo, que é uma boa escola daquela região, e auditório mais ou menos desse tamanho, lotado, de pais, e alguns meninos, que acho que não tinham com quem deixar as crianças, trouxeram os meninos para a reunião lá, onde eu ia falar para os pais, e não para os meninos, uns 9 anos de idade, né? Estava naquele canto. E eu falando dessas coisas, né, que às vezes as famílias estimulam a generosidade, por exemplo, quando tem um irmãozinho menor então eu tenho uma bola, o meu irmãozinho menor começa a me dar a bola, me dá a bola, eu não quero dar a bola, porque a bola é minha, aí ele fica chorando, faz aquele dramalhão todo, eu não resisto, acabo dando a bola contra a vontade, mas dando a bola. E aí eu estou me achando um trouxa até aí. Aí a minha mãe chega e fala assim para mim, isso sim, aqui é um menino legal, que emprestou a bola para o irmãozinho. E eu, que era um trouxa, acabei de virar um cara legal, superior, elevado, envaidecido, porque eu fiquei bonzinho. Né? O menino que estava ali levantou a mão. Nunca tinha visto isso, por isso eu marquei. Já voltei nessa escola e contei essa história tantas vezes em outros lugares que o diretor me falou que eu estava precisando pagar a royalties para ele. Né? O menino levantou a mão e eu falei, claro, o menino pegou o microfone, aviando, né? Precisa ser muito, muito macho, né? Falei assim, eu sou esse aí que dá a bola para o irmãozinho. E quero saber como é que faz para não dar mais a bola para ele. Aí me atrapalhei todo, porque é muito fácil a gente fazer discurso teórico, né? Mas na prática você teria que
realmente insistir na ideia de que é direito legítimo do indivíduo sustentar aquilo que é seu, quer dizer, cuidar daquilo que é seu, e não tem que abrir mão indevidamente em favor do outro. Esse abrir mão do que é seu em favor do outro, qualquer que seja o grau de chantagem, pressão, tem que ser denunciada a chantagem, e não o indivíduo abrir mão daquilo que é direito seu. Se quiser formar gente justa não vai ter essa dualidade, é o único jeito de acabar com o mal, ou com o demônio, é acabar com a bondade. Então, não tendo bondade, não vai ter mais maldade. É engraçado pensar isso, né? E aí foi que eu comecei a escrever esse livro aí, tudo por causa dos casais, tudo por causa da família. Não foi nenhuma preocupação com filosofia nenhuma, né? Pois não. Doutor, voltando um pouquinho aqui atrás, onde foi dito que a mulher ela não é estimulada pelo lado visual com relação ao homem. Hoje a gente vê que acho que já está mudando um pouquinho isso. As mulheres olham o homem, ela observa fisicamente o que é bonito, imagina o que é gostoso, e também tem o lado que o homem, o metrosexual, você percebe que ele se arruma também, acredito que para a mulher. E o senhor diz isso? Então, eu acho que isso aí é tudo moda. Você sabe, dentro da cabeça da gente tem duas linhagens. Uma que é a biologia, que é a base mesmo, e tem uma coisa que é da cultura, né? E a cultura é uma coisa sempre histórica. Em cada época a gente é de um jeito. E tem uma biologia, ou se você quiser, que é uma coisa mais permanente, mais estável. A cultura hoje é essa, estimulando a vaidade masculina, né? É uma cultura que estimula isso primeiro. A fêmea solta o cheiro, o macho corre atrás. Esse é o jogo da biologia. Agora, a cultura é o que se constrói em cima. E essa construção em cima, hoje, é mesmo uma construção igualitária e estimuladora da vaidade masculina, né? Tanto quanto da feminina. Isso tem levado os homens para as academias, tem levado os homens para fazer musculações e tomar medicamentos, ou não sei se a palavra se chama medicamentos, porcarias de todo jeito, para ficar mais musculoso, etc. Só que esse mundo da vaidade física masculina é muito mais um mundo homossexual. Esses musculosos aí, né? Hoje o homem é homossexual, porque o homossexual é assim, ele é homem e tem desejo visual por homem. Então, o universo masculino homossexual é um universo onde a aparência física conta muito, né? E naturalmente é neste mundo que estão lá os saradões, que, pelo menos em Nova York, com as camisetas assim, regata, que é para mostrar o esforço, né, que fizeram na academia e daquele monte de remédio que tomam, etc. Né? É evidente que existem esses saradões héteros também, são poucos, né? A maior parte dos homens continua achando e vendo as mulheres apreciarem a aparência física masculina. Isso, sem dúvida nenhuma, modificou. E apreciar a aparência física masculina é diferente de ter desejo, né? Então, os homens se preocupam em não ficar excessivamente gordos. Os homens, muitas vezes, hoje fazem exercício também por razões de saúde. Os homens se preocupam em ter, vamos dizer, uma aparência agradável aos olhos das mulheres. Mas eu não acredito que os homens confiem muito que eles vão provocar fisicamente as mulheres. Eles continuam achando que posição social, econômica, cultura, inteligência encantam mais mulheres do que a beleza física, né? E eles adorariam, e olha, eu adoraria que a beleza física valesse, né? Mas não por mim, porque eu também estou fora do combate, mas enfim, e também não fui um adolescente tão
bonitão que pudesse me entristecer com o fato disso não provocar muito. Mas o fato é que isso não é biologia, isso são momentos históricos, né? A história da humanidade não é essa. A história da humanidade, e também tem momentos históricos diferentes, também as mulheres valorizaram durante muito tempo, mais do que tudo, o dinheiro dos homens. E que também ainda tem muitas. Tem mais mulher hoje valorizando dinheiro de homem do que traseiro, francamente. Alguns homens muito simples dizem que a mulher, quando olha para o traseiro do homem, vai ver a carteira. Né? Eu não acho que seja isso, mas tem muito. Tem mais mulher olhando para o dinheiro do homem do que para a aparência física. Né? São coisas de moda, não acho que... E também não vai continuar nem esse negócio de olhar o dinheiro do homem, porque as mulheres em breve vão ganhar mais que os homens. Então, vai ter muito pouco homem para ser olhado se for por dinheiro. Entendeu? Então, eu acho que o mundo é esse mesmo. Ele sofre mudanças na casca, na cultura, mas tem uma base na biologia. E em cada momento, essa biologia e essa cultura se encontram, se interagem. E isso é um trabalho muito bonito da gente entender. É por isso que não se pode ficar preso a uma doutrina que foi construída há 110 anos atrás, porque ela não combina mais com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Ela tem que ser atualizada. E não é que eu estou falando isso em defesa só das coisas que eu estou escrevendo ou produzindo hoje. Eu tenho certeza que tudo isso que eu estou falando hoje, daqui a 50 anos, vai estar tendo que ser substituído por outras coisas, porque o mundo vai continuar andando, outras coisas vão acontecer, e algumas delas, inclusive, que eu não tenho a menor ideia dos desdobramentos. O que vai ser, por exemplo, do mundo quando as mulheres no conjunto estiverem ganhando mais do que os homens? Eu não sei. O que vai acontecer com a sexualidade num mundo menos preconceituoso, onde eventualmente a bissexualidade possa vir a reinar, porque ela não ofende a biologia. A biologia ela é meio elástica, ela pode ser, inclusive, sofrer influência das coisas da cultura. O Freud dizia que biologia é destino, por exemplo, né? Acho que a biologia, portanto, que essa base aqui de baixo definia limites, inclusive para essa parte histórica do homem, que o homem poderia construir. E isso não é verdade, porque, por exemplo, a pílula anticoncepcional mostrou que existe uma possibilidade de romper a biologia, de separar a biologia do destino. Não é? A pílula anticoncepcional, o sexo e a reprodução se separaram definitivamente. Isso aqui acabou. Então, o sexo deixou de ter a ver com a reprodução, virou puro prazer, virou farra, e não mais crescei-vos e multiplicai-vos. Aliás, não precisa mais crescer nem multiplicar, já está sobrando gente no mundo, então precisa parar de multiplicar. E essa tendência já está acontecendo também, automaticamente, não precisa de controle de natalidade. Na verdade, a população do planeta vai começar a decrescer já, só não está decrescendo ainda porque tem muito velho. E as pessoas estão vivendo mais. Então está cheio de coisas que estão mudando, não é? E coisas que eu também não tenho interesse nenhum em resolver, porque isso aqui deixa para quem vier para frente, que vai encontrar outras soluções. Não sei, por exemplo, se não vai, com esse negócio de reprodução, se nós não vamos ter crianças nascendo em incubadeira e não no útero das mulheres. Se uma criança nascer em incubadeira, não vai ter trauma do nascimento, porque você deixa ela lá até ela ter 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, até ela ficar com o saco cheio da incubadeira e querer sair. E aí não vai ter trauma nenhum. Ela vai estar quase que falando dentro ainda da incubadeira. Né? Sem trauma do nascimento não vai ter medo da felicidade, não vai ter das tendências autodestrutivas. O quanto... porque o medo da felicidade é um dos fatores também que leva as pessoas para a escolha errada. Porque a escolha baixa autoestima é a sexualidade e é o medo da felicidade, o medo de perder a individualidade, quando você se junta numa pessoa muito intensamente, entendeu? Tem problemas na intensidade sentimental, que pode ser que desapareça completamente se existir a incubadeira. Então, se as crianças puderem ficar mais tempo, vou fazer que nem canguru, sai do útero e entra para a incubadeira e fica lá mais, uma espécie de bolsa do canguru artificial, que a criança possa ficar lá mais um tempinho para não nascer tão pequenininha, tão desprotegida. Eu sei lá o que vão inventar. Né? Eu sei que cada coisa que inventa vai modificando e alterando a psicologia do ser humano. E isso é bonito. Isso faz com que a vida seja rica e que a gente possa ir se reinventando como espécie o tempo todo. Né?
Essa é a maneira como eu tenho pensado. A última live. Doutor, com tantas mudanças de comportamento, o senhor acha que não existem mais casamentos para a vida toda? Eles têm prazo de validade? Casamento? Relacionamentos, de modo geral, tem prazo de validade? Eu acho que não. Eu acho que se você escolher direito, não tem prazo de validade, não. Acho que o problema é da escolha. Essa ideia também que, sabe, eterno enquanto dura, eu acho que isso é coisa de momento. Eu acho que pode durar assim, a vida inteira. O problema é a escolha. Se você casar com um amigo, e se vocês entenderem que o sexo é um fenômeno que tem que ser tratado com essa cautela de ser um fenômeno que não passa obrigatoriamente pela mesma linhagem, pelo mesmo canal de televisão, que ele tem TV pipoca e tem o sexy hot, entendeu? Então, eu acho que você pode viver junto e em concórdia pro resto da vida. Acho mesmo. E essa é o meu propósito, né? Também não pense que eu sou um anarquista, não. Eu tudo na minha cabeça construir a ideia de reinventar um amor romântico, vamos dizer assim. Só que um romantismo, outra vez, modelo século XXI. Não adianta ficar querendo inventar o romantismo, ou recriar o romantismo do século XIX. Esse não tem mais lugar, porque aquilo era um amor de fusão, das duas metades se transformando numa só. Não é? E esse negócio de duas metades se fundindo numa só carne, o individualismo contemporâneo não suporta. Então nós precisamos de um momento hoje mais isolado, um pouco mais apartado, uma aproximação de dois inteiros. Esse negócio de duas metades se fundindo era só nos tempos em que a mulher não tinha cérebro. Então um só mandava e o outro obedecia. Não é que nem na dança de antigamente. Vocês veem a dança, tem um símbolo mais forte disso. A dança era uma coisa assim, né? Grudadinhos. O símbolo do romântico do século XIX. Mulheres podem trocar carícias eróticas com mulheres, a própria indústria pornográfica está ensinando isso também, né? À vontade que não vira gay. Mulher, só quando casa com mulher que vira gay. O que é curioso também é que essas trocas de carícias dos meninos eram totalmente ingênuas, na verdade, porque era uma coisa, vamos dizer, podia ser feito sozinho, era uma curiosidade repetindo aquilo que eles imaginavam que acontecia entre os adultos. Quando finalmente eles puderam ver alguma coisa, hoje com facilidade, mas antigamente o que eles viam mesmo eram os pais, eventualmente tendo intimidade sexual. Eu imagino que seja fácil para vocês e também compreenderem que para a criança o sexo aparecia mais como uma luta do que como uma troca amorosa. Não? Quer dizer, o menino assistir os pais transando, e muita gente assistiu, o Freud chamava isso de cena primária, e imaginavam que aquilo lá era tudo menos uma manifestação romântica. É gozado, porque o que entra na cabeça? O sexo muito mais acoplado na nossa cultura à agressividade do que ao amor. E é verdade, o sexo tem vínculos muito mais fortes com a agressividade do que com o amor. Né? Basta ver os palavrões. Quem são os palavrões? Palavras que correspondem à máxima violência verbal, todas elas se servindo de expressões de ordem sexual. E para falar a verdade, de ordem sexual, basicamente de caráter homossexual, masculino. Né? Eu não posso dar exemplos aqui, mas acho desnecessário. De todo modo, é curioso isso também, né? E os palavrões desse modo existem em todas as línguas, e portanto não é uma coisa regional. Né? É muito forte a associação entre sexo e agressividade, principalmente nos homens. Talvez tenha base biológica. Né? Se vocês imaginarem que um dia na selva primitiva, os homens disputassem entre si para ver quem vai ter acesso às mulheres. E por que os homens tinham que disputar? Porque hoje é o contrário, as mulheres que estão disputando entre si para ver quem vai ter acesso aos poucos homens circulantes. Mas naquele tempo, o número de mulheres era menor que o número de homens. Antes da vida em comunidade, ou da vida organizada em grupos, tinha menos mulheres do que homens no mundo, bastante menos. Isso que falam os estudiosos, eu não entendo nada, eu só
repito aquilo que eu li em algum lugar, né? Porque as mulheres tinham filhos, os filhos não tinham pai. A paternidade é uma aquisição posterior, cultural. A maternidade é um fato biológico, a paternidade é uma aquisição cultural e que vem junto com a vida, o início da vida organizada em sociedade, né? Então, os homens, as mulheres, por causa desse negócio de engravidar, ter que amamentar, cuidar de arrumar comida para elas, para os filhos, etc., viriam menos anos ainda do que os homens, eles morriam mais cedo, eram poucas, e os homens então disputavam para ver quem ia copular, não com a finalidade de copular para reproduzir a espécie, porque os homens nunca tiveram nenhuma preocupação com a perpetuação da espécie. Os homens sempre copularam por desejo sexual mesmo, não foi pensando no Darwin que eles copularam. A perpetuação da espécie é um subproduto casual da atividade sexual, né? E não uma meta, né? Porque senão, às vezes, quando se lê esse pessoal que trabalha com isso que se hoje chama de bio ou psicoevolucionista, né? Parece que tudo está a serviço da perpetuação da espécie. Na verdade, a perpetuação da espécie é o que aconteceu, né? Mas as coisas não estiveram a serviço disso, as coisas estiveram a serviço do homem viver. E perpetuou-se a espécie porque algumas ações, por exemplo, comer era uma ação gostosa, então ele comeu isso, que ele ficou forte, então ele pôde durar um pouco mais, então teve tempo de copular porque deu vontade, e assim a espécie se perpetuou, né? E os mais fortes, os mais agressivos, os mais grosseiros, provavelmente chegaram mais facilmente às mulheres. E com isso houve talvez uma seleção natural em que os homens mais agressivos é que tiveram mais poder de cópula. E na nossa cultura isso de alguma maneira fica consolidado, porque fica uma ideia também de que os homens menos agressivos e menos violentos são pouco machos. E todo mundo sabe que até hoje, mesmo nas famílias, as mães, inclusive, querem que os seus meninos sejam guerreiros, brigueiros, encrenqueiros, mais do que bonzinhos, educados e delicados. Todas preferem que os filhos sejam de briga do que gostem de balé. E depois reclamam do machismo, que elas mesmas contribuem para produzir. Porque o menino não pode ser delicado. Se for delicado, é mal visto imediatamente. E é problemático isso aqui para o menino, porque ele é objeto de deboche. Objeto de deboche, ele cresce com raiva de homem, porque ele é debochado pelo próprio pai, que manda ele, o cara vem chorando em casa porque apanhou o pai. Manda ele ir lá brigar, o cara não sabe brigar, ele veio apanhou e veio chorando porque ele não é bom de briga. Aí o pai manda ele ir lá fazer o que ele não sabe, ele não consegue, fica com raiva do pai. Vai na rua, os meninos gostam dele porque ele não é bom de briga e ele vai crescendo com raiva da figura masculina. Se é verdade que sexo tem vínculos com agressividade e com raiva, você já vê o que vai dar, né? Essa raiva contra a figura masculina vai acabar puxando provavelmente o desejo nesta direção. Então, é assim que se fabrica a homossexualidade, que não precisaria existir se houvesse uma cultura que aceitasse com docilidade que homens podem ser também meigos, também delicados, e que não tem que nascer com essa grosseria e agressividade padrão. Então, é mais ou menos como em economia, que eles falam que são as profecias que se autorrealizam. Quando todo mundo fala, o dólar vai subir, todo mundo sai comprando dólar e sobe mesmo, né? E aqui é a mesma coisa, esse menino é gay, esse menino é gay, esse menino é gay, vira gay mesmo. Autoproduzido. A associação entre sexo e agressividade tem que ser tratada com seriedade, porque o que vai acontecer lá na frente quando o indivíduo se encanta sentimentalmente? E se esse encantamento sentimental for muito legal, muito aconchegante, muito consistente, vai acontecer que ele não vai sentir entusiasmo sexual igual ao que sente por principalmente o homem, né, ao que sente por uma mulher que não lhe desperte tanta ternura, tanto respeito, tanta admiração. E ele vai acontecer dele achar mais, e se ele confundir, como é próprio da cultura, sexo com amor, ele vai achar que essa mulher que ele admira, respeita e valoriza, não é uma mulher que ele ama de verdade, porque não tem intenção. Eu sempre me lembro,
quando eu tinha... Isso, de alguma maneira, aparece também nas meninas, né? Menos intenso, mas também nas meninas. Né? Quando eu tinha uma filha com 17 anos, uma menina com dificuldades assim, de fazer muitos amigos, de fazer grande socialização, e ela tinha um amigo muito querido, que viviam conversando o tempo todo, e ela reclamando que não tinha namorado. Eu falei, escuta, por que você não namora com o fulano? Ela olhou para mim, aquele ar de espanto típico da faixa etária, né? Porque adolescente na casa da gente também é chato, não é só dos outros. Né? Ele falou, como? Ela falou, mas não tem nada a ver. Eu falei, como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Ele falou, não, mas não dá tesão isso aí. Ou seja, para dar tesão precisa não ter afinidade, não pode ter simpatia, não pode ter carinho, porque onde tem carinho parece que não tem tesão. Tesão é para cá, ternura parece que é para cá. Né? Ternura é manifestação física do amor e tesão é manifestação física da agressividade, muito mais comprometido com a agressividade. Da sexualidade, muito mais comprometido com a agressividade. Então, onde tiver ternura, fica difícil chegar no tesão. Olha que encrenca. Né? E olha então o que acaba acontecendo com muitos moços, e mesmo moços, mas principalmente com os moços. Eles acabam voltando, né, a sua atenção para sentimental para quem provoca o tesão. Que nem sempre são aquelas pessoas mais adequadas. Porque, às vezes, quem provoca o tesão são pessoas que não obrigatoriamente serviriam como parceiros de afinidade e encaixe sentimental. Isso é recíproco. As moças também pensam ou vivem desta maneira. Quer dizer, todo mundo sabe que um cafajestão, por exemplo, desperta entusiasmo imediato nas melhores moças. Aliás, nas piores também. O cafajestão rapa todas. E os moços legais ficam entristecidíssimos com isso, porque é uma injustiça. Né? Que o cafajeste, cara sedutor, mentiroso, que vem com conversas que enchem o ego e envaidece, porque uma das manifestações da sexualidade é a vaidade. Né? Esse autoerotismo do indivíduo se sentir, para sentir prazer em se exibir, em se destacar, em notoriedade, e que também é uma coisa muito, muito forte, principalmente nas moças, em particular nas moças mais bonitas. Elas têm essa vaidade muito forte e elas ficam um pouco puxadas para uma coisa mais na linha egocêntrica ou até mesmo egoísta. Isso aqui, se der tempo, ainda falamos um pouquinho dessa coisa de egoísmo e generosidade. Mas, de todo modo, que é outro tema que também nunca eu pensei que eu fosse estudar, acabei fazendo reflexões de ordem moral por causa dos casais. Tudo na minha vida foi por causa dos casais, ou seja, para resolver o problema do amor. É curioso quando a gente, anos depois, olha para trás. Né? Eu tinha um problema, que é porque que o amor de qualidade trava a sexualidade, porque na paixão, aquela que o próprio Caruso já descrevia lá no início, e que eu vi tantas vezes acontecer, o sexo entra sempre com dificuldade. Quer dizer, é extremamente comum que no início do encantamento amoroso de qualidade o homem tenha dificuldade de ereção, né? Se sinta travado, inibido, diante de mulheres que ele valoriza muito, né? Inclusive tem expressões populares também que falam disso, né? Muita areia para o meu caminhãozinho. Se for muita areia para o caminhãozinho, o indivíduo que está ali com o caminhão pequenininho não dá conta. E trava a sexualidade. Isso o Freud marcou em 1912, né? Que o homem precisa se sentir superior por cima para poder funcionar sexualmente. É uma das poucas coisas que Deus fez certo, porque as mulheres também gostam que os homens sejam superiores. O homem precisa se sentir superior para funcionar, e as mulheres gostam que o homem seja superior a elas. Eles gostam do amor feminino, tem muito a ver com a admiração, assim, de olhar o homem, meu herói. Pode até dar inveja junto, mas que quer que seja herói, quer. E é gozado porque isso eu só pensei porque uma das coisas que eu falei ontem à noite, que eu não vou repetir aqui porque tem gente que estava lá ontem, parece que eu sou uma pessoa de repertório muito pequeno, mas a verdade é que quando as mulheres hoje têm
se desenvolvido mais que os homens, isso vai dar encrenca, porque se as mulheres querem olhar os homens para cima, essa meninada de 18, 19 anos estão fritos, porque as mulheres vão ter que olhar para baixo. Eles estão muito aquém delas, as moças estão se desenvolvendo mais do que os rapazes, e isso vai dar problema já. Né? Já está dando, está cheio de gente que fica reclamando que o marido não rende aquilo que elas esperavam. Né? Elas esperavam porque pintaram de cor-de-rosa também aquilo que não era, porque dava para saber antes. Isso é um fator de crise, de atrito, provavelmente de separação também. Aliás, quase todas as causas de separação são as mesmas que determinadas pelo casamento. As pessoas se casam pelas mesmas razões, se divorciam pela mesma razão que se casam. As diferenças, as divergências, as escolhas inadequadas, quer dizer, o erro de escolha. Né? De todo modo, essa conciliação entre o sexo e a agressividade, essa conciliação entre o sexo e o amor é sempre um fenômeno complexo, porque o compromisso com a agressividade faz com que o desejo vá em direções muito equivocadas. E isto sempre me surpreendeu, porque a maior parte das alianças sentimentais, portanto, tenha se constituído em função do desejo sexual e não, vamos dizer, de afinidades intelectuais ou mesmo afinidade de caráter. Afinidade parece que era uma palavra pouco relevante, parecia que tudo tinha que ser fundado no desejo. Né? E no desejo, assim, e o desejo puxado pela agressividade, porque sem perceber a gente casa com o inimigo dentro dessa lógica. Né? Porque o desejo não vai atrás do amigo. Aliás, amigo acaba sendo definido como aquela pessoa com a qual a gente tem uma ótima relação de afinidade, de encaixe, de gostos e interesses, sem tesão. Né? Ou seja, a gente, então, como não tem tesão, a gente acaba não casando com o amigo. Se não casa com o amigo, casa com o inimigo. E casando com o inimigo, depois tem que descasar do inimigo, porque o inimigo morte. Né? Esses foram os problemas que me trouxeram para esta área, para a área da reflexão moral. Que tipo de escolha, por que as pessoas escolhem desse jeito, por que a sexualidade contribui tão negativamente para os encaixes e para a vida, vamos dizer assim, tão negativamente para a vida afetiva das pessoas. Este é o tema. Essa foi sempre a principal preocupação minha, e evidentemente que todo o trabalho também é de tentar encontrar as fórmulas conciliatórias, como é que se resolve esse dilema. Né? Eu venho trabalhando nisso, toda a minha obra é voltada a isso. Eu queria de novo dizer a vocês que, se vocês quiserem participar, se colocando ou colocando questões, me facilita, porque eu tenho tantas coisas para falar sobre isso que eu fico, às vezes, meio perdido em escolher quais são os assuntos que possam ser mais relevantes. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês me ajudem. Se não quiserem fazer, eu vou falando, mas quem quiser pode levantar a mão em qualquer momento, que eu, então, imediatamente mudo o assunto para o que tiver. Inclusive, jornalista pode perguntar, se não precisa perguntar para mim depois. Doutor Flávio, sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Você estava falando que é muito difícil você ter tesão pelo amigo. Por que isso acontece, sendo que você tem tantas afinidades, tem tantas coisas em comum? É tão fácil conviver com um amigo, mas não tem o tesão. Justamente porque o tesão está vinculado à agressividade. E com um amigo você não tem agressividade. Se você vive uma cultura que reforçou essa tendência, que possa existir até na biologia, entre sexo e agressividade, evidentemente você acaba tumultuando, complicando a questão do encaixe sentimental, porque se o sexo puxa na direção da agressividade, o amigo não provoca agressividade. Aonde provoca agressividade? Aonde existe inveja, onde existe rivalidade, onde existe tensão, onde existe desconfiança. Né? No caso do Cafajeste, por exemplo, é um desafio permanente, né, para a mulher. A mulher casa com um cara que ela não confia e que ele está sempre escapulindo, ele pode a qualquer momento participar ou desenvolver interesse por outros personagens, etc. É como se fosse um sabonete molhado, ela está sempre querendo pegar.
né? Ele escapulindo, com esse negócio de sempre querendo pegar, ela está sempre querendo se superar, inclusive sexualmente, né? Então é um negócio extremamente excitante, porque é um desafio, né? O cafajeste é um desafio permanente para a esposa, enquanto ela tiver paciência com a cafajestada dele. Então as mulheres boas, casadas com homens não tão bons, elas são muito bem sucedidas sentimentalmente por causa disso, porque o cafajeste ele sai com outras, mas ele também funciona bem em casa. O cafajeste não tem problema sexual. Também cafajeste não se apaixona, é bom deixar as coisas bem claras. Tem duas turmas de gente, as turmas que se apaixonam e a turma que não se apaixona. A turma que se apaixona são os que não são os cafajestes. Cafajeste é um cara que quer ser amado, não quer amar, né? Então existem dois tipos de pessoas que gostam de amar e os que não sei se gostam, mas só sabem ser amados. Então eles querem ser amados e, portanto não se apaixonam, né? Mas as mulheres se apaixonam às vezes por eles e elas então ficam querendo conquistar. É um desafio fascinante, porque parece que eles estão sempre escapulindo e elas estão sempre querendo pegar. Isso é recíproca, é verdadeiro também. Existe a cafajesta, né? Que na realidade em geral são mulheres também não tão confiáveis. A cafajesta não é tão, vamos dizer assim, não é tão dadeira quanto os homens cafajestes são mulheres. Existe uma diferença. A cafajesta é uma mulher que mais gosta de provocar do que de dar, né? Existe, é diferente. No caso, eu já vou ver aí a pergunta, mas no caso dos homens, os cafajestes, eles gostam mesmo de sair com as mulheres. Eu tinha um cliente que gostava de fazer uma metáfora com esgrima, né? E que para muitas pessoas não existe a necessidade no esgrima, basta o touché, que você encostou a espada no corpo do outro, você já ganhou a luta, não é preciso enfiar a espada, né? Os homens parece que não se conformam só com o touché, eles querem enfiar a espada. As mulheres no touché já estão contentes, né? Porque tem razões para isso, né? Tem diferenças na fisiologia. Esse casal do Marcin Johnson, lá em 66, registraram uma diferença enorme na fisiologia sexual masculina e feminina, que também foi totalmente negligenciada. A única pessoa que eu acho que leva isso a sério sou eu. Quer dizer, a vida real leva todo dia, mas eu digo das pessoas que estão escrevendo e trabalhando, que é o fato de que não existe período refratário na fisiologia sexual feminina e existe na masculina. Vamos deixar claro, no homem existe, entre homem e mulher tem duas diferenças sexuais importantes. O homem é muito mais visual que a mulher. Então o homem é um problema, inclusive. Isso aqui as mulheres ficam às vezes irritadas, que os homens ficam olhando para as outras mulheres, mas a culpa é das mulheres. Porque elas também ficam se exibindo de um jeito que é duro para o homem não olhar, né? É difícil ir para uma praia, né, no Rio de Janeiro, e ficar olhando o Pão de Açúcar. Né? Se as mulheres tivessem todas de burca, facilitava a vida dos homens. Aliás, no mundo machista, foram os homens que inventaram a burca, justamente para travar este poder sensual feminino, poder que elas têm sobre os homens, justamente porque despertam um desejo maior do que a recíproca. Quer dizer, a mulher não olha para o homem com a mesma cobiça que os homens olham para a mulher. Então isso é um poder, é uma vantagem feminina, né? O feminismo, num primeiro momento, viu isso como um machismo. E eu, inclusive, fiquei classificado como tal desde 1980, porque eu falei dessa diferença, e falei como uma diferença que favorece as mulheres, mas não adiantava, elas queriam que fosse igual. A teoria, engraçado para as pessoas, a teoria às vezes vale mais que os fatos, né? Eu acho isso patético, porque não é igual que vai fazer. Ainda que fosse melhor para as mulheres, não servia, tinha que ser igual. E a outra diferença que o Marcin Johnson registra, essa quem registrou pela primeira vez, e leve, também foi o Freud. Numa nota de rodapé, num livro chamado Está na Civilização. Também ninguém levou a sério essa da importância da visão. O Freud, que era um grande chutador, mas obviamente de gênero inquestionável, ele dizia, né, que aquilo é assim, dos mamíferos, ele dizia assim, o que era olfativo quando o homem
de quadrúpede virou bípede, o que era olfativo virou visual. Então, nos outros mamíferos, o estímulo é olfativo, quer dizer, a fêmea solta o cheiro, o macho corre atrás, é sempre o macho que corre atrás. Na nossa espécie, não é cheiro, é olho. Então, a mulher, né, desperta, solta imagens e o homem corre atrás. Né? As mulheres se divertem muito de soltar imagem, todas sabem disso. Né? E os homens, não sei se divertem tanto de correr atrás. Para falar a verdade, tem uma boa turma que preferia que corressem atrás dele, mas isso aqui só vem acontecendo hoje por modismo, não por mudanças no instinto, entendeu? Porque o instinto é instinto. Né? Na prática, a outra diferença que o Martin Johnson registra, que eu acho importantíssima, é que os homens, depois do prazer, quer dizer, depois da ejaculação, eles têm um período refratário, um período de desinteresse sexual. Um período assim, como saciedade. E essa saciedade não existe nas mulheres. É que encrenca. Encrenca, quer dizer, que problema, quer dizer, as mulheres depois, isso eles registraram com todos aqueles estudos dos fiozinhos, das correntes elétricas, eles têm razão. Eles registraram o seguinte, que depois do orgasmo feminino sobra uma excitação residual e que cria condições para que a mulher possa se excitar imediatamente depois, o que cria uma disponibilidade permanente da sexualidade para as mulheres e indisponibilidade nos homens, que precisam de um tempo de repouso, que pode ser de 2 minutos, pode ser de 2 semanas também, depende, depende de com quem, não é? Mas de todo modo precisa de um período de carência, vamos dizer assim, ou um período refratário, até aversiva à intimidade física. Nessas horas, inclusive, é a hora que os homens dormem e que as mulheres ficam tão indignadas, porque não entendem que os homens dormem porque acabaram de comer, como se fosse uma feijoada. E elas não, para elas não é assim. Elas terminam a refeição com a fominha. Donde menor interesse ficar dando. Não é muito melhor só provocar, porque vai sobrar fome de todo jeito, para que vai comer? Né? Então, há uma diferença na fisiologia que faz com que o sexo casual, por exemplo, seja muito menos interessante para as mulheres, e as que têm tentado praticá-lo hoje mais por modismo, eu volto a insistir, nem sempre se dão tão bem, porque sentem um vazio depois, porque a sensação é meio de solidão. O sexo tem compromissos maiores com a individualidade, não só com a agressividade, mas também com a individualidade, porque foi descoberto mesmo pela criança quando ela tocou a si mesma. O sexo é um fenômeno pessoal e não interpessoal. Então ele está mais comprometido com a individualidade. A sensação, às vezes, de vazio e solidão, depois de uma intimidade sexual sem afeto, é muito grande, tanto para o homem quanto para a mulher, isso nos dois. Né? E na hora mesmo do prazer, é sempre fato também que os homens e as mulheres, todo mundo fecha o olho. Quer dizer, ninguém tem prazer como o outro, tem prazer interno, pessoal. O outro desaparece na hora do prazer. Né? E quando se fecha o olho, quer dizer, o outro pagou o outro. Nesse ponto pode até ser qualquer um. Mas depois tem que abrir o olho. O problema é depois que abre o olho. Quando abre o olho, o homem, se tiver numa situação de desconforto, quer dizer, numa situação em que ele não gosta daquela companhia, ele quer ir embora, correndo. E os homens sabem disso. O maior problema do sexo casual para o homem é depois do sexo. Então, quando os homens adormecem, é prova de amor. Porque estão confortáveis ali, está gostoso continuar por ali, está bom, não precisa ir embora. Não é? E tem que ser entendido desta maneira, pelo menos é a fisiologia masculina, é assim que funciona a cabeça dos homens. Eu sei que as mulheres queriam que os homens fossem a imagem e semelhança delas, mas não são. Né? Então, na mulher, como existe esse período refratário, o sexo pelo sexo interessa menos. Né? E mesmo a própria masturbação. Muitas moças na puberdade e adolescência começam se masturbando e depois param, porque não vem muito relaxamento com a masturbação. Os meninos não, adoram, porque dá um soninho e vão todos depois dormir. Né? Então os meninos se masturbam, meninos, adolescentes, adultos, enfim, se masturbam ao longo da vida. Os homens se masturbam, as mulheres, uma boa parte delas, não. Tem diferenças, e essas diferenças é que acabam por definir
problema. Eu não vou deixar de falar no finzinho como é que junta o amor com o sexo, eu prometo, senão é sacanagem. Mas tem uma pergunta antes. Vamos lá. Pode falar. O senhor disse a respeito de que homem tem desejo e mulher não tem desejo? Visual, não. Tem? Não, visual não, mas Então, desejo é só... Desejo é uma visual? palavra... Então, mas nesse livro docente eu faço uma distinção muito relevante, eu acho, e muito importante, entre desejo e excitação. E, na realidade, privilegiando a excitação. Porque a excitação é o que surge quando tem, por exemplo, carícias tácteis, né? Então a gente troca carícias, e nessa troca de carícias há a excitação. A mulher se excita, a mulher tem excitação, não tem desejo, e não faz falta nenhum desejo. A mulher se excita ao se perceber desejada pelo homem, por isso que ela se enfeita, se arruma, porque ao perceber que ela é objeto do desejo, essa palavra objeto do desejo foi justamente uma palavra que a palavra objeto deu pereba nas feministas, mas na verdade as mulheres adoram ser objeto do desejo. E os homens adorariam ser também, morrem de inveja das mulheres. Mas a mulher se excita quando ela percebe que ela é objeto do desejo. Então há uma excitação. Excitação é um negócio mais para dentro, desejo é para fora. Agarrar. Né? Desejo talvez tenha a ver com a reprodução mais do que tudo. Né? E na nossa cultura, virou uma cultura do desejo, que faz o elogio do desejo. As mulheres desejam os objetos que aumentam a excitação, quer dizer, que aumentam o desejo dos homens. Então, vamos dizer assim, os homens desejam as mulheres desejam os sapatos bonitos, as coisas, né? Que elas sabem que se usar, os homens vão ficar com mais desejo por elas. Então, elas desejam o que vai provocar o desejo dos homens. Isso aqui é extremamente útil para a indústria e não serve para nada para as pessoas. Né? Se a gente pudesse transferir a questão sexual do domínio do desejo mais para o domínio, que cada um ia para o seu canto, com 100 canais de televisão, ninguém mais ia ficar junto. Quer dizer, uma coisa gregária que virou individualista. No caso do computador, já todo mundo sabia que ia ser individual. Então, já ficaram mais espertos um pouco, pelo menos. Né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o avanço tecnológico ele vai criando condições de novidades, nem sempre esperadas e suspeitadas pelos próprios agentes, autores e criadores desse avanço tecnológico. E isso cria uma atmosfera muito nova e muito difícil às vezes de ser entendida. Eu estava falando do AIDS, eu acompanhei também a chegada do FICAR. O FICAR, que aconteceu entre 15 e 20 anos atrás, mais ou menos, é um negócio assim que, sabe, eu estava atendendo um menino adolescente lá, de 15, 16 anos, eu atendo sempre poucos adolescentes, porque eu não tenho paciência para eles. Eu sou muito chato. Mas um ou outro eu sempre atendi porque eu acho importante saber o que está acontecendo com eles, porque eles também, por causa da irresponsabilidade, eles são agentes inovadores, né? Por causa justamente do fato de que eles não têm que ganhar a vida, não têm que nada, eles também inventam as novidades, boas e más. Então eu aguento uma certa cota de adolescentes, vamos dizer assim. Eles falam muito depressa hoje em dia também. Eu não consigo entender direito qual a velocidade com que eles falam. Se eu estiver mentindo, se aqui os adolescentes daqui são diferentes, você me fala. Aí o menino chega para mim numa consulta e fala assim, eu fiquei com a fulaninha. Tá bom. Aí na semana seguinte ele fala, fiquei com uma ciclaninha. Depois na terceira semana fiquei com uma outra pessoa. Eu falei, escuta. Eu não estava entendendo nada, porque eu nunca tinha ouvido a palavra. Aí eu falei, escuta, o que é ficar? O que é ficar? Ele olhou para mim com aquele ar, aqueles típicos deles, né? Você não sabe o que é ficar? Eu falei, não sei o que é ficar, o que eu vou fazer? Como se eu fosse um idiota total, porque a gente normal sabe o que é ficar. Aí eu aprendi que ficar é uma invenção que eles tinham recém-criado, em que meninos e meninas que mal se conhecem, numa festinha, num bailinho, né? Eram pré-adolescentes, ou adolescentes, assim, logo no início dos anos. Né? Então eles ficavam
mal se conheciam e começavam a se beijar, se atracar do umbigo para cima, né? Sem compromisso, quer dizer, não precisava ligar para o outro no dia seguinte, coisa que até então, quando se beijava uma moça, era quase que pedido de noivado, né? E não tinha consequência de desdobramento algum. Então o Oficart tinha este sentido, né? Uma inovação absolutamente relevante, importantíssima. Todo mundo foi contra, naturalmente. Isso vai acabar com os valores, com os costumes, vai acabar com o amor, todo mundo vai virar promíscuo. E essa é uma promiscuidade mesmo, do umbigo para cima, em lugar público, em que todo mundo, portanto, controla todo mundo. Olha que ideia boa que os caras tiveram, né? Todo mundo controla todo mundo apronta e todo mundo controla ao mesmo tempo. Porque antigamente era no matinho atrás da igreja, muito mais perigoso. Aqui não, é na festa, todo mundo olhando. A coisa, portanto, não passava de um certo ponto. Podia-se ficar com mais de um parceiro na mesma noite. Os meninos se orgulhavam disso, as meninas tinham um certo constrangimento, mas faziam também, porque para os meninos tinham que fazer com alguém. E criou-se um clima absurdo. Então, tem duas novidades aí. Primeiro, mesma faixa etária, meninos e meninas, incluindo as meninas, e mesma classe social. Porque, vamos ser claros, até então os meninos se iniciavam sexualmente, nem que fossem beijo, com moças mais velhas e de classe social diferente, né? De classe social inferior, ou prostitutas, ou empregadas, ou funcionários, enfim, subalternos, né? E as meninas não se iniciavam, a não ser no namoro. As meninas foram perdendo o medo da sexualidade, porque esse negócio de jogo treino aí é bom para a saúde, porque vão se acostumando com a aprender a lidar com as suas excitações numa condição de segurança, protegida, e com meninos de bom nível. Os meninos diminuíram cada vez mais a frequência aos bordéis, porque ao ficar mais o computador com a indústria pornográfica produzindo material interessantíssimo para a masturbação, resolvia quase todos os problemas deles. De sorte que o mundo, nesse aspecto, mudou completamente. Poucos meninos frequentam os bordéis até hoje, que eu escrevi, inclusive, num livro antigo sobre sexo, não esse último, um anterior, né, que pela primeira vez na história da humanidade, as prostitutas tinham que se preocupar com o futuro do seu negócio. Porque os meninos pareciam menos entusiasmados com o ramo. O ramo ainda está em vigor por causa dos coroas. Mas os coroas vão acabar, vão morrer. Um dia os coroas vão ser esses meninos. Não sei como é que vai ficar a situação delas. Sei que o mercado não está muito bom para elas, por coisas que eu uso, porque... perigoso porque não sou frequentador, se fosse também falaria. Mas... os preços parece que caem, o que é sinal de que o mercado está... Isso tem uns autores, economistas americanos, que escrevem um livro que chama Free Economics. Tem 2 livros. E um deles eles falam que a diminuição do preço do serviço prestado pelas prostitutas cai por 2 motivos. Não, como primeiro, porque diminui o número de frequentadores, e segundo, porque aumenta o número de prostitutas, porque muitas moças começam a achar que é muito bom trabalho, bom negócio, então vão para lá. Quando muita gente migra para aquele negócio, então o preço cai. Isso aconteceu também com a medicina, infelizmente. Excesso de médicos diminui o valor do serviço prestado. Então, muitas circunstâncias que vêm modificando, mas principalmente o fato que os meninos não são grandes frequentadores, né? Então, meninos e meninas se iniciam sexualmente na vida real com suas namoradas. Isso é uma mudança extraordinária que vai dar desdobramentos que nós ainda não conhecemos, mas provavelmente muito positivos, porque a iniciação se dá num clima de ternura e não num clima de, vamos dizer assim, de máxima vulgaridade, ou um clima, na verdade, a iniciação do menino antigamente era uma iniciação quase como se fosse um vestibular, na verdade, um susto, né? Era um exame em que o indivíduo ia lá provar que a sua virilidade, provar que era normal, né? E, portanto, não precisava ter prazer nem nada, precisava só
cumprir o regulamento. Muito bem, o fato é o seguinte, que com todas essas mudanças que foram acontecendo, foi ficando cada vez mais claro para mim, e eu comecei produzindo já no fim dos anos 70 e venho aprimorando até agora, que são talvez os meus últimos livros, os que melhor esclarecem, que sexo e amor são dois fenômenos completamente diferentes, e que nem sempre combinam tão bem. Então o fenômeno amoroso para mim ficou mais ou menos claramente conceituado assim, como um sentimento, vou começar definindo e depois explicar de onde vem. Um sentimento que a gente tem por aquela pessoa cuja presença provoca em nós uma sensação de paz e aconchego. Seria o amor. Sentimento que a gente tem por alguém cuja presença nos provoca a sensação de harmonia e aconchego. O amor provavelmente deriva das primeiras experiências de vida. Ou seja, estávamos nós no útero, aliás, não estávamos no útero, nós não estávamos, não existíamos. De repente, nós começamos a existir no útero. Então, aí sim, estávamos nós no útero, tudo em ordem, né? O não ser vira ser dentro do útero, o nada vira alguma coisa dentro do útero. E essa alguma coisa que somos nós no futuro, ou nós no passado, né? Essa alguma coisa se forma dentro de um clima de harmonia, um clima, primeiro, em simbiose com a figura materna. Segundo, numa condição idealmente muito favorável, porque se forma num contexto onde os desconfortos físicos são mínimos, não precisa comer, não precisa respirar, não precisa coisa alguma. Tudo funciona magnificamente bem e de modo automático, né? Não precisa se preocupar nem com comida, nem com eliminação de resíduos, nem coisa alguma. E um colchãozinho de água para ficar bem protegido, quer dizer, pouca turbulência. Isso aqui é a situação uterina. Primeiro, o registro cerebral, porque o cérebro se forma e registra isso. Tudo bom. Segundo, o registro cerebral. Bom, a dramática ruptura desta harmonia, que é o nascimento, né? Tem um autor psicanalítico que se chama Otto Rank, que foi um dos que migrou para os Estados Unidos, que escreveu, foi um discípulo interessantíssimo do Freud, nunca foi traduzido para o português, que escreveu um livro que se chamou Trauma do Nascimento, né? Também o Freud nunca deu bola para o trauma do nascimento. O negócio dele era o Édipo, que acontecia lá pelos 4 anos de idade, né? Que essa ruptura, que é talvez a experiência traumática mais grave, mais dramática que todos nós experimentamos. O trauma do nascimento corresponde justamente a este momento, esse Big Bang nosso, em que você acaba esta harmonia e começam todos os desconfortos. É ousado pensar desta maneira, porque no fundo significa imaginar a sério que nascer é uma transição para pior. A gente não gosta de achar isso, né? Que achar que nascer é só uma maravilha, né? Todo mundo ri, todo mundo fica feliz, menos a criança que chora. E não adianta querer que a criança nasça sorrindo, porque não vai nascer sorrindo, né? Só se for muito, muito burra. Então a criança chora. Nós temos ditados caipiras que são ótimos. Quando eu nasci, todo mundo riu, só eu chorei. Agora que eu estou morrendo, sorrio eu e choram vocês. Então parece que morrer é mais divertido que nascer. Fora a passagem, né? Depois que passa o medo de morrer. Porque o problema dos humanos não é a morte, é o medo da morte, né? Na hora, as pessoas falam, nossa, você estava com o rosto tranquilo na morte. Pois é, na hora do nascimento não tem rosto tranquilo, tem aquela cara de pavor das crianças com todos os motivos deste mundo, né? E não há jeito de ser diferente. E aí começam todas as dores e desconfortos, a sensação total de desproteção e de desamparo do bebezinho, que só se atenua quando ela é aconchegada, o bebê é aconchegado fisicamente pela mãe, principalmente no momento da amamentação. Então, a mãe é a primeira pessoa cuja presença provoca essa sensação de paz, harmonia e aconchego, e, portanto, o primeiro objeto de amor de todos nós, né? Isso, então, eu acho que é uma coisa que fica bem claro. O amor é paz, é harmonia,
é interpessoal, ou seja, depende da presença da figura externa, né? E é aquilo que o Schopenhauer chamava de prazer negativo. Prazer negativo quer dizer o prazer que deriva do fim de uma dor. Então está a criança chorando, desamparada, toda ferrada, aí a mãe pega ela no colo e aconchega, e ao aconchegar ela se sente atenuada e confortavelmente apaziguada. Então é o desconforto que desaparece, assim como a saúde é um prazer negativo, que é o fim do desconforto da doença, né? E como todo prazer, ele dura aquele tempinho só também, né? O prazer negativo, como o prazer positivo, ele tem um prazo de validade. Prazer e dor são coisas que têm prazo de validade. Então é o que se sente na transição. O nascer é uma transição para pior. Eu gostava de pensar que isso vem já registrado nos primeiros itens da história. Eu gostava de pensar que isso está, inclusive, no Gênesis, né? Quando se pensa que está escrito lá que a vida começa no paraíso e depois existe a expulsão do paraíso, não sei quem escreveu o Gênesis, mas quem escreveu estava pensando exatamente a mesma coisa que eu estou falando aqui. Muito antes de mim, né? E mais, a gente vive sonhando em voltar para o paraíso e não pode, porque depois que mordeu do fruto do conhecimento, se voltar para o paraíso é um tédio. Mas uma chatura. No paraíso lá não tem televisão, não tem conversa fiada, não tem livro, não tem cinema, não tem nada. Aquilo lá é parado, calmo, quieto. É pior que sítio onde não tem nada. Eu digo sítio, eu estou falando para pessoas da área urbana, né? Para vocês talvez sítio seja divertido, mas não tem plantação, não tem nada, só parado, né? Então essa paradeira, aliás, as pessoas acham muito isso, que coisa boa, felicidade é tédio. Por causa disso, também não é verdade. Tédio seria voltar para aquela coisa parada em que não acontece nada, puramente tudo em ordem, né? Tudo em ordem. No ser humano a gente não precisa se preocupar com tudo em ordem potente, porque não dura muito mesmo, né? Sempre vai embora rapidamente. Todas as figuras amorosas posteriores são, portanto, substitutos do amor primeiro, que é o amor da mãe. Sempre voltando. O amor interpessoal é o seguinte, que dentro dessa maneira de pensar não existe amor por si mesmo. Então não existe eu me amo. Eu me amo é uma expressão ruim. Não existe, portanto, esse conceito freudiano do narcisismo, do amor, de olhar no espelho, no caso ali era uma coisa, né, de água parada, e se olhar, ficar deslumbrado consigo mesmo, não tem isso aí. Pelo menos do ponto de vista sentimental. Se tem alguma coisa consigo mesmo, vai ser sexual. Já eu vou falar. Então, o amor é sempre interpessoal, é paz e é prazer negativo, ou seja, deriva do fim de um desconforto. Se não tivéssemos esse desconforto ao longo de toda a vida, se esse desamparo desaparecesse, não existiria o amor numa vida adulta, né? E as pessoas que conseguem ficar razoavelmente bem sozinhas são aquelas que aprenderam a administrar e a gerenciar esse buraco no estômago que às vezes a gente sente quando está se sentindo desamparado sozinho. E esse buraco no estômago muito frequentemente confundido com fome, que leva as pessoas a comerem para resolver o desamparo e ganhar novos problemas em decorrência disso. Quer dizer, não resolve o desamparo, mas ganha uma boa barriga. E depois precisa parar de comer, e aí ganha o problema mais complicado ainda, que é o de ficar, né, privado, e a privação aumenta o desejo, e come mais ainda. Enfim, vocês conhecem esses filmes, ou não. Mas enfim, o fato é que as coisas todas que envolvem a boca têm a ver com amor, né? Principalmente se vocês pensarem que quando a mãe não tem como calmar muito a criança, porque rapidamente tem outros filhos ou tem outros a fazer, ela enfia a chupeta na boca da criança. A chupeta provavelmente é o primeiro vício de todos nós, né? Ou, portanto, algum objeto que substitui a figura da mãe.
ou aconchega, né? É um objetozinho assim que funciona como fator de aconchego. Depois sai a chupeta, entra o dedo, sai o dedo, entra a bala, sai a bala, entra o chiclete, sai o chiclete, entra o cigarro. Sai o cigarro, volta o chiclete. E assim nós vamos tentando fazer alguma coisa com a boca o tempo todo, né? Porque quietos com a boca, muito poucas pessoas são, justamente porque a boca envolve esse elemento de apaziguamento desde o dia 1. Então nós estivemos no paraíso, sim, fomos expulsos do paraíso e agora não tem jeito de voltar para o paraíso. Nós temos que encontrar outras soluções para frente. E essa vontade de buscar o paraíso é uma solução para trás que não tem muita consistência. O Freud achava que a gente busca esta paz, que eu acho que a gente busca porque experimentou num dia no útero, com a morte. Então ele falava em instinto de morte. Quer dizer, como uma coisa que existe dentro da gente, que empurra a gente no sentido da paz, da harmonia, etc. É coisa que só vai ser encontrada depois que a gente morrer. Eu acho que a gente não pode buscar essa harmonia com a morte, primeiro porque não sabemos exatamente em que consiste a morte. Segundo, é mais fácil imaginar que a gente busque reencontrar alguma coisa que a gente viveu do que algo que a gente nunca experimentou e nem conheceu. Então eu acho melhor a minha ideia de que a busca desta paz que existe está vinculada atrás. Ele falava que instinto de morte porque essa busca de paz ela vem associada a um outro fenômeno que é o da destrutividade. Né? E que eu chamo de medo da felicidade, que existe medo, que é assim, parece que quando está tudo muito bom, tudo em ordem, a gente começa a ter uma sensação engraçada de que um raio vai cair na cabeça da gente e estragar tudo. Então as pessoas usam expressões curiosíssimas, né, para este fenômeno, assim, isso aqui está bom demais. Como que é bom demais? Quer dizer que tem demais para bom, né? Estou morrendo de felicidade, né? No futebol, assim, porque entre outras maluquices, eu trabalhei 2 anos no futebol também, no Corinthians, na época da democracia corintiana, já fazem 30 anos. No futebol, ele diz assim, se melhorar, estraga, que não tem a menor frase sem pé nem cabeça, né? Na política, eles dizem que o ótimo é inimigo do bom. Também acho que é para justificar incompetência, mas não faz mal. O que é fato é que parece que quando está tudo bom, a gente tem uma sensação de iminência de tragédia, como se as coisas ruins a chance de coisa ruim aumentasse quando está tudo bem. O que não tem também a menor lógica, porque o raio pode cair na cabeça da gente quando está tudo ruim também. Aliás, as pessoas acham que quando está tudo ruim não pode piorar. Pode também, está errado. Tudo pode. E quando está bom, pode piorar. Quando está ruim, pode piorar. Quando está bom, pode melhorar. E quando está ruim, pode melhorar. Não tem relação entre estar tudo bom e aumentar a chance de que vai cair. Mas a gente tem essa sensação dentro da gente. Porque, na minha opinião, é uma espécie de reflexo condicionado relacionado com o trauma do nascimento. Estava tudo bom no útero, que primeiro registro. Segundo registro, bom, o Big Bang. Agora, a gente fica buscando esse tudo bom, mas quando chega perto do tudo bom, a gente fala, meu, isso aqui não vai dar certo, vai dar rolo outra vez. Então a gente sozinho sabota e estraga a felicidade antes que o Big Bang 2 tenha nos pegar, que agora não é o medo do nascimento, e sim o da morte. Da gente ou de alguém muito querido. Então a destrutividade está junto com essa paz, sim. Sempre que a gente chega perto da paz, a gente sozinho sabota a felicidade da gente. Então há um medo enorme no ser humano da felicidade, que é uma das coisas que também é pilar das coisas que eu aprendi e construí depois juntando como teoria, né? E óbvio que esse medo de encaixe de qualidade que gera uma felicidade que dá medo, existindo, aumenta muito a chance também das pessoas buscarem encaixe de má qualidade, que corresponde a mais, da grande maioria das relações afetivas, são relações de qualidade duvidosa, né? Então as pessoas parecem que gostam de relações meia boca, porque assim pelo menos garante que não vão morrer de felicidade. Tem outros motivos também, eu vou falar já já. Então, existem coisas que desviam da rota do encaixe ou da busca de parceria legal. Então, tem pessoas que gostam de usar a expressão, eu tenho o dedo podre. Não é dedo podre, é medo de
coisa boa. Né? Então só escolhe porcaria porque tem medo da coisa boa, e não porque não sabe diferenciar. Todo indivíduo que só escolhe porcaria sabe que existe porcaria e coisa boa, porque senão poderia escolher os dois modelos. Não é? Quando escolhe sempre do mesmo jeito, isso aqui tem um fator que está empurrando naquela direção. Esse é o amor. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho dele. Mas e o sexo? E o sexo, por enquanto, nem entrou no filme. Né? O sexo realmente não nasce junto com o amor. Ele nasce no fim do primeiro ano de vida. O sexo nasce quando a criança começa a perceber que ela e a mãe não são a mesma coisa. Ainda demora quase um ano para que a criança descubra isso, e demora um bom tempo também para que a mãe descubra isso, porque as mães também grudam na criança de um jeito que os pais não gostam muito. Sabe que desde a gravidez os homens ficam implicados com esses negócios de filho, né? Porque eles falam que ótimo, que maravilha, que está a mulher grávida, mas é o período em que eles mais arrumam namorada. E não é porque as mulheres ficam barrigudas, é porque eles se sentem desprestigiados, né? Eles se sentem assim que elas ficam tão bem em harmonia, ela e aquele seu feto na barriga, que realmente o homem tem. Eu já ouvi várias vezes no consultório o homem dizendo que no fundo as mulheres só querem eles para ter um filho, depois, ó, jogar tudo fora. E obviamente, se um homem inteligente, justo, falou isso para mim, é porque é o que ele sentiu, pelo menos na pele dele. Se é universal, não sei, mas também não é só uma pessoa que falou isso e não é tão sem pé nem cabeça, porque essa harmonia acaba realmente se constituindo fortemente dentro da própria mulher. O que acaba acontecendo? No fim do primeiro ano, a criança finalmente descobre que ela e a mãe não são a mesma figura. Quando ela descobre que ela e a mãe não são a mesma figura, evidentemente, a criança então começa a pesquisar a si mesma, começa a especular o seu próprio corpo, começa a especular a sua... mexer em tudo, botar tudo na boca, e nesse especular do próprio corpo, ela descobre que tem umas partes do corpo que, quando tocadas, provocam uma cosquinha muito interessante. Tá? Então ela descobre sozinha que existem determinadas zonas que depois nós vamos chamar de zonas erógenas, cujo toque provoca uma sensação de inquietação agradável. Tá? Elas descobrem isso sozinhas, eu volto a dizer, não estavam precisando de nada, quer dizer, não tinham um desconforto prévio. Então elas descobrem o sexo como um fenômeno pessoal, como um prazer positivo, porque não dependia de um desconforto prévio, e como uma excitação, e não como a paz e aconchego. Então é pessoal, excitação e prazer positivo. É exatamente o oposto do amor, que é interpessoal, é prazer negativo, porque depende de um desamparo, a sensação ruim antes, que se atenua com a chegada da outra pessoa, e é paz em vez de ser excitação. Amor é paz, sexo é excitação. Amor é interpessoal, depende de outra pessoa. E sexo é um negócio pessoal, tão pessoal que as crianças ficam brincando com elas mesmas. E na escola, principalmente as meninas, isso é curioso, as meninas ficam se tocando muito e às vezes até perturbando o rendimento e a competência para o aprendizado. Os meninos se tocam menos do que as meninas na infância. Na adolescência inverte. Mas de todo modo, eu digo de brincadeira que o sexo é tão pessoal que dá para fazer sozinho. E o amor não dá para fazer sozinho. Ninguém pode ficar se abraçando, se acariciando. Não existe ternura individual. Né? E existe perfeitamente autoerotismo. Então, talvez o narcisismo do Freud era porque Freud não separava amor de sexo. Aliás, a psicanálise não separa amor de sexo, o que me parece um erro assim tão grosseiro que eu fico perplexo como é que durante tantos anos as pessoas misturaram essas duas coisas que são completamente diferentes. O Freud mesmo se atrapalhou de tal maneira com esse assunto e acabou criando um problema infernal de diferença, de dificuldade de ser aceito, porque ele achava que o menino tinha desejo sexual pela mãe. E o menino, na verdade, não tem desejo sexual pela mãe, mas ele tem amor pela mãe. O pai e o menino amam a mesma mulher? Amam. Só que amor não é tesão. O menino não sabe o que é desejo ainda. Desejo é uma palavra que surge na puberdade e é só masculino também.
né? E é visual. Né? E o menino ama a mãe, mesmo se ela for gorducha, feiosa, etc. Não sei se ele vai desejar depois mulheres assim, né? Mais para frente. Então eu acho que o amor é completamente separado do desejo e do sexo. E esse equívoco custou caro para o Freud, mas ele não achava que custava caro, porque todo mundo que discordava dele, ele achava que era resistência contra o óbvio. Quer dizer, o óbvio era o ponto de vista dele. Não é assim que eu gosto de pensar. Eu acho que a gente tem que ter ouvidos para as pessoas que pensam diferente da gente, porque é justamente dessa porosidade que a gente aprende o tempo todo. Então, o sexo como um fenômeno autônomo, e o amor também como um fenômeno autônomo, esclarecem inclusive as coisas que ficaram tão calacradas no estômago de todo mundo com esse assunto do Édipo. De fato existe um triângulo, de fato existe um menino muito apegado à mãe e um pai muito ciumento disso. Também o Freud achava que era o inverso, que era a criança que tinha ciúme do pai. Na verdade é o pai que se encrenca, porque o pai já estava lá, ele era o dono sozinho da mulher e ele fabricou o rival. Imagina. Se soubesse, não devia ter, né? Enfim, fora isso, durante toda a infância existem vamos dizer assim, essas coisas eróticas da criança com ela mesma, e também elas brincam às vezes de trocas de carícias eróticas com outras crianças. Tanto faz o gênero masculino, feminino, e tanto faz com quem também. Menino pode brincar com menino, não fosse os preconceitos brutais, né, que existem, mas ainda assim brincam, né, até brincavam mais do que brincam, meninos com meninos. No tempo que meninos formavam um clube do Bolinha e as meninas não participavam, nesse tempo os meninos brincavam sexualmente com outros meninos. Isso está fora de moda hoje, mas quando eu era criança era assim, né? E era uma coisa que todos os meninos brincavam com outros meninos, né, trocavam carícias, e até chamava mesmo troca-troca, né? E gozado eles usarem essa expressão. Isso deixava às vezes marcas terríveis. Será que eu sou gay? Porque os homens, sabe, encostou no outro homem, é gay para sempre, né? Agora, esse romance assim grudadinho tem que ter um que puxa, um que obedece. Não dá para os dois funcionarem com a mesma eficiência. Que mulher que vai aceitar? Não dá para dançar grudadinho. Não tem mais mulher que para puxar. Antigamente a gente achava, eu digo a gente porque eu ainda sou do tempo de dançar assim, né? A moça que vinha com facilidade, a moça leve, chamada, que a gente puxava e ela vinha, nem precisava puxar, ela adivinhava quando a gente ia puxar. Isso aí provocava um enorme prazer, quase erótico no homem. Esse personagem, evidentemente, hoje praticamente não existe e não vai ter que existir. Então, na dança, foi o primeiro lugar onde precisou desgrudar. E cada um faz o gesto do momento que quer, com respeito pelas diferenças. Então, a ideia das concessões que era necessário num mundo em que homens e mulheres viviam grudados e onde um puxava e o outro vinha, hoje é uma ideia de respeito pelas diferenças e de aproximação de duas unidades inteiras. Então, é um novo romance, é um novo romantismo. Respeitadas essas características e escolhido direito o parceiro para fazer esta nova aliança, eu acho que se pode perfeitamente pensar, sim, de novo, na ideia de uma história sentimental de longa duração e, portanto, de tempo indeterminado. E esta é a ideia. Porque essa coisa, por exemplo, de ficar tendo 5 maridos ou 5 esposas por vida é muito chato. E se você ainda tiver filho com mais de uma e ficar nos fins de semana tendo que caçar filho em tudo que é lugar, ou juntar, eles todos se desentendem, todo mundo rivaliza com todo mundo, isso é muito, 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 muito complicado. Isso aqui é uma encrenca que a minha geração teve que viver por falta de conhecimento. Se eu tivesse sabido tudo que eu sei hoje quando eu era mocinho, eu não tinha feito as bobagens que fiz, né? E acho que a gente, infelizmente, aprendeu, entre outras coisas, com a própria experiência, não foi só atendendo, e é evidente essa experiência que a gente espera que as novas gerações se beneficiem para não cometer pelo menos os mesmos erros, ficar com erros novos, erros originais.
Quero dizer que passaram-se 2 horas, tempo de uma sessão de cinema, e que não é fácil falar 2 horas seguidas, a gente fica cansado. Não é questão de sentar. Não são as pernas que estão cansadas. É a garganta e a cabeça. Mas que foi um enorme satisfação, porque o que permite a gente fazer isso e falar assim é a percepção de uma plateia efetivamente interessada e atenta. Porque, senão, especialmente para um cara como eu, muito treinado para fazer eventos dessa ordem, eu sei muito bem distinguir quando existe atmosfera, interesse, vontade efetiva. E quando existe, a gente também se empolga, se anima, foi o que aconteceu aqui hoje. Então, quem tem mesmo a agradecer, sou eu. Muito obrigado.